com as nossas pequenas forças, com a nossa pequena sabedoria, de lidarmos com essas dificuldades de internet, de direitos autorais, tá bom? Irmãos, vamos perdoando aí, porque tudo aqui é ao vivo. Depois do culto, minha esposa edita esse vídeo, o culto, e põe lá no YouTube. Mas aqui ao vivo, infelizmente, tem essas dificuldades, tá bom, irmãos? Os irmãos vão nos perdoando aí. É muito gratificante, irmãos, estarmos na presença do Senhor todos os dias. Todos os dias estarmos na presença do Senhor, como Noé. Noé, irmão, viveu 600 anos na presença de Deus, 900 anos na presença do Senhor. Muitas das vezes a gente vê cristãos que estão há 15, 20 anos na presença de Deus, já acha que é antigo, né? Tenho 20 anos na presença de Deus. Imagina uma pessoa que está com 900 anos na presença de Deus, andando com Deus, passando por todas as mazelas, os perigos, porque o diabo, o nosso adversário, ele não dorme, ele não descansa, irmãos, enquanto ele não vê as pessoas que ele vê a marca do Senhor. Todos nós temos a marca de Cristo, e quando o diabo ele nos vê com esta marca, ele tenta nos derrubar constantemente. Irmãos, como todos os domingos, nós falamos aqui, e tem gente aí que já até decorou aí do outro lado, aqui também na nossa igreja, já teve gente que decorou já. Façam como os bereanos, irmãos. Acompanhe a leitura. Acompanhe o culto na leitura. Não deixe de acompanhar nas Bíblias de vocês o que nós aqui iremos falar. Não confie 100% nas oratórias. Não confie 100% nas pessoas que estão direcionando a sua vida espiritual. Porque, irmãos, não tem como você chegar lá na frente e falar: Senhor, eu estava lá e eu era obediente ao meu pastor. Irmãos, a palavra de Deus fala que a salvação, ela é individual e intransferível. Cada um é responsável pela sua. Então você é responsável, você tem a palavra de Deus. Você tem seu pastor? Tem. Mas você também tem a Bíblia, para confrontar o que ele fala, se está realmente dentro da Bíblia. Não somente o seu pastor, o seu ancião, o seu padre, quem seja que está na frente da liderança do trabalho evangélico, eclesiástico, guiando ovelhas. Nós, irmãos, não podemos estar à mercê de ventos de doutrina sendo levados para o lado direito, sendo levados para o lado esquerdo. Nós precisamos confrontar o que falam para nós com a Bíblia, irmãos. Porque o nosso norte é a Bíblia, o nosso sul é a Bíblia, o nosso leste é a Bíblia. E hoje nós iremos falar sobre um pouco disso no final do nosso culto. Porque, meu irmão, se nós conhecemos a palavra de Deus, se nós conhecemos os 66 livros que está aqui na nossa frente, que é a Bíblia Sagrada, o diabo, irmãos, ele não tem legalidade para nos tirar do caminho do Senhor. Se você conhece a Bíblia, ele não consegue te desvirtuar. O problema, irmãos, é que quando você acha que você sabe da Bíblia porque alguém te disse: ah, mas o irmão lá falou. Não, irmãos, você é responsável pela sua vida. Eu não sou responsável pela vida de outra pessoa. Eu sou responsável pela minha vida espiritual. Então cada um de nós, irmãos, temos o dever de estar sempre em observância com aquele que nós colocamos as nossas vidas espirituais na liderança. Oh, isso aqui, irmão, essa tampa aqui é azul. Não, oh, meu irmão, isso aqui não é azul, isso aqui é vermelho. É mesmo, né? É. Ah, tá, é vermelho. Ah, esse aqui, esse óleo aqui é vinagre. Não, irmão, isso aqui é azeite. É óleo usado para unção. Ah, tá. Irmãos, o líder espiritual que não aceitar a sua ovelha, ou seja, quem for, com submissão e com jeitinho, chegar: ó, pastor, isso aqui o senhor falou. Irmãos, nós todos somos sujeitos à correção de Deus. E Deus usou até mesmo uma mula para corrigir Balaão. Então todos nós, irmãos, a Bíblia fala que aquele que não aceitar uma criança em meu nome, irmãos,
Nós temos que descer desse pedestal de acharmos só porque temos teologia à nossa disposição, só porque temos formação superior em teologia, nós temos a razão, nós estamos acima da razão. Não estamos, irmãos. Todos nós somos filhos. Todos nós fomos destituídos da graça de Deus. Todos nós fomos reconciliados com Deus através de Cristo, através da morte do Calvário. Todos nós estamos sujeitos a erros, porque o diabo ele constantemente está nos provocando, lançando as suas influências negativas nas nossas vidas. Grandes homens de Deus tombaram, caíram por causa da arrogância, porque a arrogância precede a queda. Então por isso que a própria Bíblia fala que Deus rejeita o soberbo, mas exalta aquele que se humilha. Então, irmãos, não importa o conhecimento que você tenha, não importa quantos doutorados você tem, quantas pós-graduação você tenha, não importa quantos livros você escreveu, seja simples. Seja simples. Como Jesus era. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Jesus, irmãos, andou neste mundo com simplicidade. Falava o dialeto que as pessoas simples conseguiam entender. Não adianta você falar palavras difíceis para dizerem que você é um grande teólogo reconhecido, mas as pessoas que estão sob a sua sujeição, não te entendem, porque você fala palavras e muitas pessoas que estão ali ao seu redor são indoutos. E Jesus, sabendo disso, ele falava o linguajar das pessoas. Irmãos, nós temos que aprender muito na vida. Nós temos muito que aprender, nós só paramos de aprender quando nós morremos. A Bíblia fala que o homem mais sábio da terra, para Deus é louco. Amém? Irmãos, aqui nós damos liberdade para todas as pessoas falar algo do Senhor. A oportunidade está aberta a todos aí. Muitas vezes os irmãos olham assim, é só o irmão que fala, tal. Não, irmãos, nós aqui damos liberdade. Irmãos, eu quero falar de uma guerra. Guerra? Quero falar de uma guerra. Uma guerra. Uma guerra que é guerra. Uma guerra que nunca parou. Irmãos, abram suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 ao 22. Intercaladamente eu vou falar alguns versículos. Irmãos, eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma coisa. Deus criou todas as coisas. Deus criou os céus e a terra, criou os anjos, os seres humanos, os animais, os seres viventes. Só que o diabo, irmãos, ele foi lá, Lúcifer, ele foi lá e convenceu uma terça parte dos anjos do céu a se revoltarem e se rebelarem contra o Criador. Mas Jesus e Deus perceberam essa rebelião e houve uma grande batalha no céu e diabo e uma terça parte dos anjos que o diabo convenceu foi lançado na terra. E aí, irmãos, deu início a uma guerra espiritual entre Deus e o diabo e os seus anjos. Entre Deus e os seus anjos e o diabo e os seus anjos fiéis caídos. Então, irmãos, aqui em nosso meio existe milhares e milhares de anjos caídos nos observando, fazendo todo tipo de tudo que está ao seu alcance para derrubar a gente, para nos desvirtuar. Nós, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus lá no Jardim do Éden. O homem, a imagem de Deus, e a mulher, a imagem do homem. E Deus, irmãos, até então o homem não fazia parte dessa guerra, porque o Adão era o homem perfeito. Ele não conhecia o mal, ele andava nu, ele e a Eva lá no paraíso, nuzão. Eles não tinham malícia, porque no coração deles não tinha o mal. Eles eram seres perfeitos, criados pela própria mão de Deus. Eu imagino um homem e uma mulher feita pelas próprias mãos de Deus. Eu imagino a perfeição que era Adão e a perfeição que era Eva. Porque milhares e milhares de anos depois, nascido num ventre de uma pernambucana, saí tudo troncho, ainda sou bonito. Imagina um homem feito pela mão de Deus e uma mulher feita pela mão de Deus. Aleluia. Aleluia.
Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, aqui no livro de Gênesis fala assim, ó. Ora, a serpente, no versículo 1, fala assim, ora, a serpente era mais astuta de todas as animarias do campo. E o Senhor Deus, que Deus tinha feito. E disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis da árvore do jardim. Mas então, irmãos, e disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, e todas essas árvores aí nós temos liberdade para comer. Então quer dizer, a mulher ela sabia. Ela sabia, por que ela sabia que não podia comer? Porque o diabo, irmãos, ele já via constantemente atrás da mulher e provavelmente ele também estava atrás do homem, mas o homem, eu creio, não está na Bíblia, mas eu creio que o homem não deu atenção para o diabo, para a serpente, como a mulher deu. Então o diabo, quando ele percebe, irmãos, que nós temos uma fraqueza, ele bate aonde nós somos fracos. Muitas das vezes você é um casal e tem um filho, muitas das vezes o diabo vem em você, o homem, não consegue. Vai na mulher, não consegue. Aí vai no filho, consegue, tem êxito no filho. E aí através desse filho ele traz animosidades para dentro da família cristã. Traz problemas para dentro da família cristã e ele acaba se instalando dentro da família cristã através da janela que foi o filho. E muitas das vezes nós não percebemos, irmãos. Lá no 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, e nem dele tocareis, para que não morrais. Deus tinha alertado, irmãos. A mulher e o homem, eles sabiam que eles não poderiam se alimentar daquela árvore, mas tinha milhares de outras árvores que Deus falou, comam à vontade. Mas dessa aqui vocês não comam, porque o dia que vocês comer, vocês vão morrer. Mas, porém, a mulher, irmãos, mostrou uma certa fraqueza para isso. E aí o diabo entrou com toda a sua firmeza. Lá no 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Certamente não morrereis. E a mulher, irmãos, era para ter repreendido aquele mal, mas sempre dando ouvido para o mal. E muitas das vezes na vida da gente, a coisa errada se aproxima da gente e a gente acaba permitindo a coisa errada se aproximar da gente. Porque muitas das vezes a gente tem que repreender esse mal. Muitas das vezes nós que somos cristãos, nós percebemos pessoas se aproximando da gente que não têm o mesmo viés que nós, são cristãos, não somos cristãos. E nós percebemos, mas nós não repreendemos esse mal, nós nos afastamos do mal. E é como a Bíblia fala, um homem e uma mulher que Deus preza é um homem justo, correto e que se desvia do mal. E aqui a Eva não estava se desviando do mal, porque constantemente o diabo estava lá indo lá para chamar a atenção dela e conversar com ela. Por que não fala na Bíblia que o diabo estava perseguindo Adão? Porque Adão não deu bola. Adão deve ter tido uma certa aversão àquela criatura. Mas a Eva permitiu. E o mal já estava se instalando. E o mal, irmãos, ele não chega na vida da gente assim, ó, da noite pro dia. Ele vai chegando, ele vai se aproximando, ele vai fazendo o seu, ele vai nos cercando. E muitas das vezes, irmãos, nós somos homem casado, muitas das vezes mulheres, até mesmo cristãs, se aproximam da gente, ou mesmo a mulher cristã, homens cristãos se aproximam dessas mulheres com segundas intenções. E muitas das vezes a gente não imagina que essa pessoa está com segundas intenções porque ela é cristã. E nós já passamos por situações assim, irmãos, nós já temos essa experiência. Nem sempre, irmãos, o que está dentro da igreja é santo. Nem sempre quem está do seu lado só é santo. E o diabo, irmãos, ele não consegue te aferir, ele não consegue te afligir, mas ele aflige quem está do seu lado. E muitas das vezes essas pessoas acabam dando ouvidos para o diabo. E o diabo, irmãos, ele é invisível. Ele tem esse argumento a favor dele. Amém? Amém. Lá no 5. Porque Deus sabia que no dia que ele abrir e comerdes, se abrirão os vossos olhos. E serei como os deuses, sabendo bem o mal. Irmãos, ó. Aqui, o diabo lança para a mulher. Isso é conversa de Deus, porque ele sabe que o dia que você comer desse fruto,
vai se abrir os seus vossos olhos, e vocês vão ser igual a eles, conhecedor do bem e do mal. Aí eu te pergunto, irmãos, a inocência é um privilégio para poucos. Olha uma criança, irmãos, a inocência de uma criança. A criança, ela não tem maldade no coração. Você pode pegar uma criança negra, uma branca, uma tailandesa, uma japonesa, uma chinesa e colocar junto, eles vão brincar junto. Eles não vão olhar a cor de um, eles não vão olhar se eles são ricos, eles não vão olhar quem é pobre, eles não vão olhar nada disso. Por causa da simplicidade, por causa da inocência. E o homem do jardim do Éden, chamado Adão e Eva, eles tinham essa inocência. E eles imaginavam, e o diabo avisou: o dia que vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Mas Adão e Eva não conheciam o mal, só conheciam o bem. E desde quando abriram os seus olhos é coisa boa, irmãos? Desde quando os nossos olhos estarem abertos e atentos ao mal? Isso é coisa boa para o ser humano? Está provado que não é. Porque eles viviam lá, nus, tranquilos, não tinham maldade. Mas a partir do momento que o pecado entrou, os olhos deles foram abertos. E a partir daí, a malícia entrou, a maldade entrou, o desânimo entrou, a corrupção entrou, o homicídio entrou, o adultério entrou, tudo junto com isso aí. Com os olhos abertos. O mal e o bem. Verdade. Lá no 17, irmãos. Eu já pula lá pro 17. E Adão disse, portanto, ó Deus, o homem e a mulher deram ouvidos à serpente e comeram do fruto da árvore da vida. E perderam o privilégio de estar com Deus. Porque os olhos deles foram abertos, a maldade entrou no homem, o ser humano, o Adão, o homem perfeito, já deixa da perfeição de lado e passa a ser um homem como qualquer outro homem, caído da graça de Deus. E lá embaixo, Deus vem no Éden e chama aquele casal, eles fogem da presença de Deus, e Deus percebe que alguma coisa não estava correta. E aí, Deus chama Adão e fala para Adão, por que você correu? Não, que eu ouvi a sua voz e vi que eu estava nu e corri. Olha isso, irmãos. Olha o que aconteceu. E daí para frente, irmãos, o homem entra numa decadência terrível. E a guerra, que era de Deus e os seus anjos, com o diabo e os seus anjos caídos, a guerra que era uma guerra santa, o homem passa a fazer parte dessa guerra. Misericórdia. O homem, irmãos, até então, ele não era parte desta guerra. Porque o homem era um ser perfeito. O homem, irmãos, ele não conhecia o mal, ele só conhecia o bem. Ele não tinha sido inserido na guerra, porque a batalha era de Deus contra o mal, contra o diabo, o bem contra o mal. Mas o diabo, com toda a sua astúcia, fez o homem cair da graça de Deus, lançou o pecado no coração do homem, fazendo o homem então ser caído da presença de Deus, onde o bem e o mal habitaria no homem, inserindo o homem na guerra que era de Deus e do diabo. Hoje, irmãos, nós fazemos parte dessa guerra. E muitas das vezes nós não entendemos, não percebemos. Mas hoje nós temos que entender que existe uma guerra. Uma guerra do bem contra o mal. Uma guerra de Deus contra o diabo. E nós, seres humanos, irmãos, nós não podemos ficar em cima mais do muro. Nós temos que ter a compreensão. E daí por diante o homem vem só decaindo. O homem vem só caindo. Olha só o que está lá no 17. E Adão disse, portanto, desce ouvido a tua mulher, e come esta árvore da vida, que eu te ordenei, não dizendo, não comereis dela, maldita é a terra por causa de ti. E com dor dela, de todos os dias comerás durante a sua vida. Então Deus sentenciou o homem e a mulher, irmãos. Olha o que Deus falou para a mulher. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem, lá embaixo, lá no 22, Deus sentencia o homem, sentencia a mulher, amaldiçoa a terra. E aí Deus lá embaixo no 22, olha o que Deus fala. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois que não estenda a sua mão e tomeis também do árvore da vida e coma e viva eternamente. Deus tirou a árvore da vida de lá,
colocou um anjo, um querubim com uma espada fumegante, para não permitir que o homem e a mulher retornassem ao jardim do Éden, porque Deus expulsou os dois de lá. Olha a consequência do pecado, olha a consequência de você fazer uma desobediência a Deus. Olha o pecado entrando, os olhos se abrindo, agora você é igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. O que o homem ganhou com isso, irmãos? A partir daí veio homicídios, roubos, assaltos, guerras, porque o homem cobiça o que ele não tem. O homem está numa terra boa, ele cobiça a terra do outro. Ele tem uma mulher boa, ele cobiça a mulher do outro. Ele tem um carro bom, ele cobiça o carro do outro. Ele tem uma moto boa, ele cobiça o carro do outro. Ele tem uma casa boa, mas ele cobiça a casa do outro. Foi isso que o homem lucrou. E passou a ser inserido na guerra que hoje nós vivemos, irmãos. O diabo hoje, ele inseriu o homem na guerra que não era nossa. E nós, irmãos, não tínhamos parte nessa guerra. Tanto, irmãos, que nós não temos poder nenhum sobre o diabo. A Bíblia fala que nós conseguimos resistir ao diabo. E ele vai se afugentar de nós. Mas nós não temos poder sobre o diabo. O diabo é poderoso, irmãos. O único que tem poder sobre o diabo é Jesus. Nem os anjos têm. Nem os anjos de Deus têm poder sobre o diabo. Somente Jesus, com a autoridade do Pai, colocará fim a isso. Um dia. Mas olha os problemas que o homem criou só pela desobediência. O homem e a mulher, irmãos. Por causa da desobediência. E nesse meio, as guerras começaram, os povos se matando, é homem matando homem, mulher matando mulher, criança matando criança, e assim vai. Aí depois vem dilúvio e o diabo sempre por trás de tudo isso. Irmãos, o maior ato do diabo, a maior força do diabo é a sua invisibilidade. O diabo, ele é invisível. Nós não conseguimos enxergar o diabo com os nossos olhos mortais. E assim, irmãos, ele tem poder para trabalhar na vida de todos os seres humanos, por causa que ninguém consegue enxergar ele. Ninguém consegue enxergar ele. E ele consegue atuar. O diabo, ele atua de duas maneiras na vida do ser humano. Através das suas influências. Pode ser influências nos seus ouvidos, pode ser rede social, pode ser uma mulher pelada que você está vendo lá, quando sua mulher está fazendo outra coisa, você vai vendo lá, escondido, no trabalho, no Uber, na moto, no serviço, na escola, fazendo coisa errada. O diabo, irmãos, ele atua, lançando para dentro da nossa mente mensagens subliminares através da promiscuidade, através das concupiscências e lascívias. E às vezes, muitas das vezes nós não percebemos, mas isso acaba entrando em nós e se tornando uma janela para o diabo atuar em nossas vidas. Mas aí, irmãos, Deus, ele fala assim, ó: colocarei inimizade entre a tua semente e a semente dela, e a sua semente lhe ferirá o calcanhar, e a semente dela lhe pesará a cabeça, já falando de Jesus lá na frente. E, irmãos, foi assim que aconteceu. O ser humano escravizado, Deus escolhe uma nação, o diabo escolhe os seus, e Deus escolhe os seus, e a guerra continua, uma guerra santa, o povo de Israel entrando em várias cidades, amando do Senhor, pelejando, lutando com espadas, e fazendo o seu caminho, aquilo que Deus colocou, até o Messias prometido. Jesus vem desfazer as obras que o primeiro Adão fez. Um homem que caiu da presença de Deus por causa da desobediência. Jesus vem lá na frente, o Messias prometido, em obediência ao Pai, cumpre toda a lei e salva toda a humanidade. Glória Aleluia. a Deus, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, Jesus na morte, no cruz do Calvário, foi uma pisada na cabeça do diabo. Porque o diabo nunca imaginou, irmãos, que isso aconteceria. Mas Jesus vem. E os hebreus achavam, o povo judeu achava que Jesus ia vir com um grande exército. Jesus vem numa manjedoura, simples, humilde, para mostrar para todos nós como fazer, como agir. Aprender de mim, que sou manso e humilde. Hoje nós vemos grandes pregadores que andam de helicóptero, de carros de luxo, que têm os seus apartamentos de luxo, que têm homens armados lhes protegendo 24 horas. É assim que Jesus nos ensinou? Foi assim que o Mestre, quando estava aqui na terra, nos ensinou?
Quando Jesus fala, aprender de mim que sou manso e humilde, é isso que nós entendemos? Que nós temos que conquistar e sermos ricos? O Tiago, apóstolo do amor, ele fala, irmãos, que o amor ao dinheiro é a raiz de todo tipo de mal. Tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Mas nós percebemos que muitos aí fora buscam a riqueza, buscam a fortuna, buscam ser bem-sucedidos na sua vida. Serem milionários. Será que é isso que o Evangelho nos proporciona? O Evangelho do nosso Senhor Jesus, onde fala lá em Mateus 10, capítulo 13, fala assim, irmãos, que tudo que nós recebemos de Deus de graça, nós temos que devolver para Ele de graça. Nós não podemos cobrar pelo Evangelho. Hoje vemos grandes pregadores que cobram 20, 30 mil para ir fazer uma pregação numa igreja. Isso não é de Deus, irmãos. Pessoas que pedem para o Senhor, Senhor, me dá um louvor, que eu vou sempre adorar a Ti. Senhor, se o Senhor ungir a minha voz, eu vou ser um grande adorador. Aí Deus unge a voz da pessoa, a pessoa começa a cantar músicas gospel, aí o irmãozinho liga para ô, quanto que você cobra para vir aqui? Onde que é? Tal lugar. 30 mil. Será que é isso que Jesus quer, irmãos? Será que é isso? Será que é esse evangelho que Jesus morreu, que Jesus fez uma grande romaria de dor? Foi para isso? Muitas das vezes, irmãos, nós não percebemos, mas o diabo está em manipulação constante, não somente ao povo do mundo, mas dentro das igrejas. E muitas das vezes, por falta de irmãos de oração, por falta de pessoas que profetizavam dentro das igrejas, as verdades que outrora aconteciam no passado, hoje não acontece mais. As revelações que aconteciam no passado, quando você estava em pecado, você não queria nem ir para a igreja, porque existiam homens e mulheres de Deus que iam revelar dentro da igreja o seu pecado. Hoje não existe mais isso, irmãos. As pessoas foram caladas e amordaçadas. Só quem pode falar na igreja é o pastor. Só quem pode falar na igreja é o pastor ou quem ele indicar. Deus não pode mais falar nas igrejas. O Espírito Santo não pode mais atuar nas igrejas. Porque ali é a vontade da liderança daquela igreja. E isso, irmãos, está tornando a igreja fraca. Muitos irmãos estão fracos, não sentem mais a presença de Deus. E aqui eu estou para falar para você que esta batalha que o diabo nos inseriu lá no Jardim do Éden, nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo, irmãos. Nós não temos muitas das vezes as armas celestiais. Nós não buscamos mais as armas espirituais para lidarmos com esses problemas. Aparece uma pessoa endemoniada para o cristão, ele não sabe mais o que fazer. Ele não sabe se corre, se ele ora, se ele chuta, se ele bate. Ele não sabe mais o que fazer. Antigamente, irmãos, quando aparecia uma pessoa endemoniada para o cristão, a 3, 4 metros o cristão levantava a mão. E aquele homem era liberto. Aleluia! Glória a Deus! Os enfermos eram curados. Aleluia! Porque os homens buscavam a face de Deus. As mulheres sabiam seus lugares. Glória a Deus! Os homens sabiam seus lugares. As pessoas não iam para a igreja simplesmente para culpar banco. As pessoas não iam simplesmente para a igreja para ser um vaso. Onde você tira, coloca. Onde você tira, coloca. Tira e coloca o vaso. As pessoas tinham identidade. A igreja tinha identidade. As igrejas de antigamente, irmãos, elas viviam em constante oração. A igreja inteira jejuava no domingo. E quando o culto às 18 horas iniciava, passava uma pessoa na calçada, a endemoniada caía. Pá! Pastor, caiu endemoniado lá fora. Deus está me falando que vai lá, obreiro. Pega lá e acode, dá uma água, leva na salinha, vê se ele está precisando de alguma coisa. Porque a unção de Deus era tão grande que as carnes tremiam dentro da igreja. Aleluia! O Espírito Santo trabalhava dentro da igreja, nos louvores, na revelação, nos cânticos. Glória a Deus! Hoje é um querendo tomar o lugar do outro, é um querendo puxar o tapete do outro dentro das igrejas. É um querendo puxar o tapete do outro. Tá sabendo, irmãozinho? Aquele irmãozinho que cantava lá, bateu o carro e morreu. Aleluia, agora vai ter vaga para nós cantar. Porque só irmãozinho cantava. Irmãos, onde nós vamos parar desse jeito? Aí, irmãos, vem o livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 e 15. Fala assim, ó, do 11 ao 15, fala assim, ó. E eu vi um grande trono branco.
João, a revelação para João. Irmãos, nós viemos lá de Gênesis, passamos pelos evangelhos e agora nós vamos para Apocalipse. Eu vi um grande trono branco e estava sentado sobre ele, cuja presença fugia da terra e do céu, e não se achou lugar para eles. Cuja presença o céu e a terra fugia. A revelação de João. Glória a Deus. Lá no 12, irmãos. E eu vi os mortos grandes e pequenos, estavam diante do trono, e abriam-se os livros, e abriam-se outros livros, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Irmãos, a importância de nós adquirirmos conhecimento da Bíblia. Se você, meu irmão e minha irmã que está aí do outro lado, não adquirir conhecimento disso daqui, você pode estar num lugar onde está indo a passos largos para o inferno e você não sabe. Porque muitas igrejas esquecem as doutrinas dos apóstolos e colocam os seus costumes dentro da igreja. E os costumes estão sobrepondo as doutrinas dos apóstolos. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, porque as pessoas que estiverem nesses livros serão julgados por esses livros. E se forem achado falta em vocês, ai de vocês. Lá no 13 fala assim, irmãos: e deu o mar os seus mortos, e nele que nele havia, e a morte e o inferno deram os seus mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Irmãos, como é importante nós termos atitudes corretas, comportamentos corretos. Lembra lá? Tu viste, diabo, meu servo Jó, um homem justo, reto, que se desvia do mal? Vocês viram lá o meu servo Jó, um homem justo, reto e que se desvia do mal. Ou a presença do mal te chegando, você faz o quê? Ó, corre, não fica dando a mão lá, de mão dada pro mal, permitindo o mal se aproximar de você, através de mulheres, de dinheiro, de oportunidade. Não importa a quantidade de dinheiro, porque quando Jesus voltar, o dinheiro fica, a oportunidade fica, e você vai ser lançado no mar de mármore do inferno, junto com o diabo e seus anjos. Lá no 14, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. E aqueles que não foram achados escritos nos livros da vida foram lançados no lago de fogo. Irmãos, o seu nome e o meu nome deve estar escrito no livro da vida. Se o nosso nome não estiver escrito no livro da vida, seremos lançados juntamente com o diabo e seus anjos no inferno. Irmãos, nós temos que ter certeza da nossa salvação, praticarmos obras boas, sermos pessoas boas, diferentes das outras pessoas do mundo. Lá em Apocalipse 21, do 1 a 8, irmãos, fala assim, ó: novos céus e novas terras. E eu vi, João, a revelação, eu vi um novo céu e uma nova terra, porque os primeiros céus e a primeira terra já se passaram, e o mar já não existia. Isso indica, irmãos, que quando Jesus voltar com a Nova Jerusalém, todas as terras do globo se unirão. Vai ser somente um mar. Você vai poder ir a pé para os Estados Unidos, para a Escócia, para o México. Não vai ter divisão de águas entre os continentes. As terras se juntarão, os mares se unirão. Só vai haver um mar e uma terra. Aleluia! Glória a Deus! E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois que ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Aleluia! Aleluia! Não vai ter igreja!
Não vai ter mais igreja. Você que é da denominação X e da denominação Y, vocês vão ter que viver lá em paz, irmãos. Porque não vai ter mais nenhum tipo de denominação. Vai ser uma igreja. Porque a igreja do Senhor não tem nome. A igreja do Senhor não tem nome. Aleluia. A igreja do Senhor não tem nome. Glória a Deus. E sabe, não vai ter tabernáculo, porque aqui já a Bíblia está falando que o tabernáculo de Deus vai ser Jesus. E Ele vai coabitar com nós. Aleluia. E Ele vai ser a nossa luz do dia e a nossa luz da noite. E não haverá dia e não haverá noite, porque o brilho que emana dele é tão intenso que para nós não vai ter mais dia e não vai ter noite. Aleluia. E Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Lá no 5. Aleluia. E o que está sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Recebe, 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 recebe. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A palavra de Deus é verdadeira, irmãos. Louvado seja Deus. Todo homem da terra seja mentiroso, mas que a palavra de Deus seja sempre verdadeira. Aleluia. Glória a Deus. E disse-me: mas está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E a quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Aleluia! Da mesma forma que Jesus falou para aquela mulher samaritana: se tu soubesse quem te pede, tu pediria e eu te daria água, água viva, que nunca mais você teria sede. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! E que quando a Nova Jerusalém descer, irmãos, que nós estaremos com Cristo aqui na terra, na Nova Jerusalém, Jesus vai nos dar da fonte da água da vida. Ele vai nos falar as palavras que jamais teremos sede. Todas as nossas dúvidas serão tiradas. Aleluia. Tudo aquilo que você tem de confusão na sua mente será apagado, será tirado, porque o próprio Cristo vai te falar abertamente de todas as coisas. Eu quero sentar ali, irmãos, ficar 24 horas ouvindo Jesus. Aleluia! E disse: mas está cumprido. Não, lá no 7. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aleluia. Aleluia. E lá no 8 fala assim, irmãos: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, e a sua parte será no lago de que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Irmãos, estamos aqui para te alertar de todas essas coisas. Porque há tempo, meu irmão. Não importa quais são os pecados que você já cometeu no passado. Jesus está pronto para receber o seu louvor, a sua adoração e te perdoar de todo o passado. Porque é isso que Jesus faz. Jesus, ele não é o acusador. Jesus está aqui para te dar uma nova vida. Ele quer inserir você nesta grande multidão que vai morar com Ele. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Como a palavra diz aqui, ó. Aqueles que não foram achados seus nomes no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Irmãos, não importa não importa qual viés que você tem. Não importa qual religião que você seja. Abra espaço para a verdade de Deus na sua vida. Aceite Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Morra para este mundo. Renasça com Cristo, para que naquele dia você não escute essas palavras: apartai-vos de mim para o fogo maldito do inferno. Irmãos, duro será essa palavra. Jesus receberá os seus filhos corredeiros. Fala: benditos filhos do meu Pai, está aqui a sua parte na herança do meu Pai, ficar à minha direita. Mas aqueles que ele colocar à esquerda, irmãos, será lançado juntamente com o diabo e os seus anjos no lago do inferno. Irmãos, não brinque com a sua salvação.
Não ache que somente pelo fato de você estar dentro de uma igreja, cultuando de domingo, quinta, ou quarta, ou terça, te faz você um cidadão dos céus. Irmãos, nós precisamos de boas obras, nós precisamos andar no mundo e sermos luz para as pessoas. Boas obras, nós temos que ter boas obras. O cristão verdadeiro, ele tem boas obras. Nós seremos julgados pelas nossas boas obras e pelas nossas más obras seremos julgados. E nós então fomos inseridos nessa guerra espiritual, que era de Deus contra o diabo, do bem contra o mal, através da queda do Adão perfeito do Jardim do Éden, que se tornou imperfeito quando ouviu a voz da sua esposa, que ouviu a voz da serpente e decaiu. Então, irmãos, a partir dali, nós fomos inseridos nesta guerra, que não era nossa. Mas agora, irmãos, nós precisamos descer deste muro. Mas, irmãos, eu não faço mal para ninguém. Eu sou uma pessoa do bem, eu pego meu ônibus, vou para Volkswagen, vou pegar meu ônibus, vou para Ford, eu vou para GM, eu não faço mal para ninguém. Eu sou de casa para o serviço. Eu não faço mal nem para uma formiga que eu não piso em cima. Não importa, irmãos. Existe uma guerra e você precisa optar para um lado. Não existe o lado Neutro. Só existe o lado de Deus e o lado do diabo. Existe uma guerra, existe um grande muro. Você precisa descer deste muro e você optar. Eu sou com Deus. Então, se você está com Deus, eu quero que você levante a sua mão neste momento e aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você vai ser perdoado pelo seu mal do passado, pelas coisas que no passado você fez, e você será inserido nesta grande multidão que irá morar no céu. Agora, se você não deseja, então, irmãos, eu peço a Deus para que lhe dê outra oportunidade. Para que outra hora, outras pessoas, ou até mesmo eu, venha lhe dar outra oportunidade e você venha aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Peço para que a igreja fique de pé em nome de Jesus. Consegue? Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, para entregar essas vidas, Pai. Essas almas que estão se apresentando a Ti, Senhor. Ó Deus, eu sei, Pai, que muitas vidas, muitas almas estão de joelho neste momento, Pai. Porque muitas das vezes na igreja física, a gente pede para a pessoa ir lá na frente e a pessoa fica tímido. Mas na sua casa, as pessoas não ficam tímidos. Eles se ajoelham, eles pedem perdão e eles recebem o dom do perdão e o dom do Espírito Santo. E eu peço a Ti, Senhor, não por mim, mas por essas vidas que estão se rendendo a Ti, Senhor. Lava elas com Teu sangue carmesim, ó Senhor Jesus. Escreve o nome delas no livro da vida, ó Senhor. Perdoa os seus pecados. Coloca no mar de esquecimento, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, faça morada nos seus corações. Em nome de Jesus. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Recebe o Espírito Santo de Deus. Amém. Recebe o perdão de Deus. Recebe o perdão. Recebe o dom de Deus na sua vida, meu irmão e irmã que está aí do outro lado. Que Deus abençoe suas vidas. E que Deus dê oportunidade para aqueles que não quiseram e rejeitaram essa oportunidade no dia de hoje. Em nome de Jesus. Está repreendido, hein? Que todos nós e todos vocês tenham uma semana excepcional, irmãos. Que não aconteça nenhum tipo de acidente com seus filhos, com as suas vidas, com seus familiares. Que tudo transcorra sem novidade durante essa semana. Que Deus vos abençoe. Que Deus abençoe seu casamento, suas vidas, seus pais, seus filhos, seus irmãos. Que Deus abençoe o seu lar. Que Deus abençoe as suas vidas, sejam prósperos em Deus. Que o Espírito Santo esteja presente na vida de todos vocês. Em nome de Jesus. Amém. Até domingo que vem, às 18 horas, estaremos aqui novamente, trazendo uma palavra para todos vocês, para o alimento espiritual, em nome de Jesus. Levante suas mãos, que o grande amor de Deus,
Que a rica comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. Não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem Amém. Está terminado em nome de Jesus.